Salve pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês comparando quais investimentos, quais ações conseguem pagar com seus dividendos mais do que a taxa Selic. Nós sabemos que a taxa Selic ela vem aumentando por diversos motivos, principal pelo fator fiscal do governo. E hoje a taxa Selic está 13,25. É uma taxa Selic bastante alta que coloca o Brasil como tendo o juros real mais alto do mundo. Então, mesmo assim, mesmo a taxa Selic estando tão alta, existem ações que, com seus dividendos, elas conseguem superar a rentabilidade da taxa Selic, principalmente porque os dividendos não pagam imposto de renda e renda fixa paga imposto de renda, o que é negativo para você, porque diminui a sua rentabilidade final. E é por isso que eu venho trazer essas 3 ações para vocês, beleza? Então já curta, compartilhe, mande para outras pessoas e let's go! Como eu falei anteriormente, a taxa Selic hoje está 13,25. É uma taxa extremamente alta e coloca o Brasil como o maior juros reais do mundo, que é o juros que você possui já descontado da inflação. Pega os juros, desconta a inflação, você tem um juros real. E o do Brasil é o maior. Isso afeta muito negativamente o mercado, pois ele encarece o crédito, as pessoas elas se endividam menos, movimenta menos dinheiro na economia, o endividamento das empresas aumenta e tem uma série de efeitos em cadeia por causa disso. E 13,25 é uma rentabilidade muito alta que as empresas precisam conseguir para conseguir superar a rentabilidade da renda fixa, porque é muito mais fácil você deixar dinheiro lá, rendendo 1% ao mês, líquido, do que você investir em uma atividade produtiva. Só que, mesmo assim, existem 3 empresas que eu vou trazer para vocês. É óbvio que existem mais, mas eu trarei 3 que conseguem apresentar uma rentabilidade de dividendos maior do que o que você tem hoje na renda fixa. É exatamente isso, você vai ganhar dividendos mais do que a renda fixa e melhor, isentos de imposto de renda. Vamos às 3 empresas que eu falei para você. A primeira empresa que a gente vai falar é a Marfrig, uma empresa gigantesca, multinacional brasileira, que exporta proteína, tanto animal quanto vegetal. É uma empresa simplesmente gigantesca, num dos setores que praticamente se beneficiam muito, principalmente ao aumento da cotação. Se a gente for levar em consideração a destinação da produção da empresa, você tem que mercado externo, ele corresponde hoje por 40%, e o mercado interno por 60%. Só que olha só como é que a cotação do dólar, o câmbio, ele influencia muito no resultado da empresa. O mercado externo, ele corresponde por cerca de 40% do destino, do volume de vendas. Mas, se for levar em consideração o peso na receita, ele passa para 55%. Então, o mercado externo ele é mais relevante no resultado da empresa do que o mercado externo, do que o mercado interno, mesmo sendo inferior em relação ao volume de vendas. Isso é o dólar. O dólar subiu bastante e ele influencia muito no resultado. O principal destino no mercado externo, nós temos China, principalmente, né? Ásia, depois América do Norte, Europa, Oriente Médio e outros de Oriente Médio, né? Então você vê que a China é o principal destino do mercado externo e não tem como ser muito diferente. O mesmo acontece com outras empresas, tanto do setor de proteína quanto de diversos outros setores. Analisando o preço da cota, a ação da Marfrig custa cerca de R$ 15,20, bem acessível. Nos últimos 12 meses, ela teve uma valorização absurda, de quase 100%, ou seja, a ação dobrou de preço. Ela tem um PL extremamente alto de quase 60, um P sobre VP não tão alto assim, de 12,5, e um dividend yield de incríveis 18,6%. A ação ela valorizou muito por causa de diversas atividades que a empresa possui, a melhora nos resultados, aumento do dólar, o que impacta positivamente os resultados da empresa, como nós já vimos. Por isso ela tem esse PL extremamente alto e essa valorização gigantesca. O dividend yield da empresa ele é muito alto, de quase 20%, né, 18,6%, e supera e muito a taxa Selic. A rentabilidade da empresa, só nos últimos 3 meses, ela rendeu quase 18%. No último ano, 22%. Em 2 anos, ela rendeu 150% e em 10 anos, 450%. Se formos descontar a inflação dessa rentabilidade, nos últimos 10 anos ela rendeu líquido para você no seu bolso de 221%. É uma rentabilidade muito forte que a empresa apresenta. O PL da empresa, como nós já vimos, extremamente esticado, está nas máximas, o que confere à empresa o bom momento que ela está vivendo hoje.
O P sub VP, por outro lado, está praticamente nas mínimas, 12,5, ou seja, a empresa com relação ao seu patrimônio não está tão cara assim, mas em relação aos seus dividendos, ela está caríssima. O dividend yield da empresa é um dos mais altos já apresentados, 18,6, perdendo apenas para aqui em 2022 com 25. Então a empresa tem distribuído bastante dividendos. E o payout da empresa sinceramente, é fora da curva. 1.096% de payout. Então ela está distribuindo muito mais do que aquilo que ela está ganhando de lucro líquido. Provavelmente foi um negócio não recorrente aqui. E a rentabilidade da empresa é de 4,25. Então ela não tem uma rentabilidade tão grande com o patrimônio que ela possui. Isso justifica-se por causa do P sobre VP, né, que é preço sobre valor patrimonial, que é um indicador de preço. É a relação do preço com o patrimônio que ela possui. Aqui é a relação do lucro com o patrimônio que ela possui. Então, esse indicador aqui ele fica devendo um pouco, o que me leva a acreditar que esse dividend yield de 18,6%, ele não será sustentável, tá? Então preste muito bem atenção se você for entrar na ação agora. Você provavelmente vai pegar uma distribuição de dividendos generosa, mas ele muito provavelmente não vai se sustentar ao longo do tempo. Se formos levar em consideração a distribuição de dividendos ao longo do tempo, a empresa distribui geralmente ali 3 vezes ao ano, em dezembro, em abril e em setembro ali aproximadamente. Então você tem uma distribuição em 3 meses no ano de dividendos bastante generosos até o momento. A próxima empresa que a gente vai falar é do setor elétrico. Nós pegamos o setor de proteína, de commodities, agora de eletricidade, que é um dos melhores setores para você poder investir, e o setor, não necessariamente a empresa, precisa fazer parte. A Equatorial Energia, ela está no setor energético, principalmente no setor de distribuição. Esse setor ele é subdividido em 3 etapas: geração, transmissão e distribuição de energia. Geração são as hidrelétricas, onde você gera energia. Distribuição são aquelas torres grandes que você vê lá quando você está viajando, quando você vê na estrada. E a distribuição é quando a energia de fato chega na sua casa. Mas a empresa em si, ela atua em diversos outros setores, não de forma substancial, mas ela está lá. Ela atua em saneamento, telecomunicações, serviços, transmissão, distribuição, comercialização e geração de energia, através de outras empresas ou diretamente. O percentual de atuação dela, ela atua em 28% do território nacional, tem 15% do total dos clientes e movimenta cerca de 13% do total de energia, porque você tem outras grandes empresas, como Engie e Cemig, por exemplo. O preço da ação da Equatorial é bem baratinho, R$ 5,50. Não é desculpa para você deixar de investir por conta de pouco dinheiro. Uma ação custando R$ 5,00 é bastante interessante. Ela apresentou uma variação no último ano negativa de 21%. Então é bastante coisa. Se você tivesse investido dinheiro na Equatorial há um ano atrás, hoje você teria R$ 790 aproximadamente. Você teria perdido dinheiro. O PL da empresa está 5,9, é um PL extremamente descontado. E tem um dividend yield bastante interessante, de 13,72. Lembrando que nós estamos pegando empresas que pagam dividendos acima da taxa Selic. Se a Selic está 13,25, 13,72 é um dividendo muito interessante. A rentabilidade da empresa, que você viu no último ano, ela foi bastante negativa. Mas quando você investe em renda variável, você precisa pensar no longo prazo. Você pode ver, no último ano, ela apresentou uma rentabilidade negativa de 21%. Agora, se você levar em consideração 2 anos, a rentabilidade passou a ser positiva de 3,9%. Pô, Leandro, tá de sacanagem. 3% ali, 4% em 2 anos? Calma, gafanhoto. Em 5 anos, a rentabilidade já passou para 65%. Já está mais positiva, né? Quase 10%, mais de 10% ao ano. E nos últimos 10 anos, uma rentabilidade de 630%. Então, pessoal, analise muito bem o intervalo de análise. Preste muito bem atenção. Investir em ações, investir em renda variável é pensar no longo prazo. Não se prenda à rentabilidade momentânea. Um ano é curtíssimo prazo. É para você especular. Se você quiser montar uma carteira e viver dos dividendos e ter essa rentabilidade, pense no longo prazo, acima de 5 anos. Olha essa diferença. Essa ação ela
se tornou muito didática por causa disso, para você observar esse longo prazo do investimento em renda variável. O PL da empresa é o mínimo já registrado, então a empresa está bastante descontada em relação a dividendos e lucro. O P sobre VP também está bastante baixo, 2,52. O dividend yield da empresa ele é de longe o maior já apresentado pela empresa, 13,72. O que me leva a crer que o dividend yield nesse atual patamar ele não será sustentável também. Preste muito bem atenção nisso. Você pode ver que em momento algum o dividendo esteve perto de 13%. Ficou ali na média entre 4,8%, em alguns momentos ficou ali 8%, 7% e 7,4%. Então, um dividend yield a 13% provavelmente não será sustentável. Então, fique esperto se você for entrar na empresa agora. O payout da empresa provavelmente não foi computado ainda todos os resultados, mas ele está extremamente baixo. No último ano foi 14,6. Então a média de payout da empresa é 37. Então é isso que a gente vai levar em consideração, pois em 2024 muita coisa aqui deixou de ser considerada. A empresa é uma empresa extremamente rentável. Ela possui um ROI muito alto de 42,7% e um ROI médio de 30%. Então é uma empresa que consegue te entregar uma rentabilidade muito forte e muito superior à taxa Selic. A distribuição de dividendos da empresa ela é praticamente semestral. Dezembro, aí tem alguma coisa ali em julho e em maio ali, mas ele é praticamente semestral. E atualmente ela distribui bastante dividendo. Então de dividendo dessa empresa você não vai reclamar. Porém, mais uma vez, preste atenção se ele será sustentável. A próxima ação que a gente vai falar é a Petrobras. É uma das maiores empresas petrolíferas do mundo e a maior empresa do Brasil, tanto em volume quanto de valor de mercado. A Petrobras é uma empresa que distribui bastante dividendos porque ela gera tanto caixa com a sua atividade que não tem mais o que fazer. Qualquer investimento que ela faça, ela consegue fazer esse investimento e ainda sobra dinheiro. Um dos grandes pontos positivos da Petrobras é o guidance, ou seja, a sua visão de futuro. A Petrobras, como ela já tem muita atividade, tanto em terra quanto no pré-sal, ela também irá desenvolver suas atividades aqui na foz do Rio Amazonas. No Amapá, Águas Profundas, Maranhão, Barreirinhas e Potiguar. Serão os novos poços de petróleo que a empresa vai desenvolver, que a empresa vai perfurar e vai gerar uma renda muito grande, tanto em royalties para essa região, quanto em dividendos para os acionistas e arrecadação para o governo. Então a Petrobras ela vai movimentar muito a economia nos mais diversos setores e nos mais diversos estados. O preço da ação da Petrobras está cerca de R$ 36,80, um PL extremamente descontado em relação ao preço e o lucro que a empresa possui. Um P sobre VP também baixo, de 1,22, sendo que o referencial é 1. E o dividend yield da empresa é de incríveis 21,14%. É um dividend yield extremamente alto. E levando em consideração também, pessoal, essa rentabilidade negativa de 0,75%. Mais uma vez, pense em longo prazo quando você for investir em uma empresa. Porque, olha só, no último mês teve uma rentabilidade positiva de 0,3%. E no último ano, menos 0,75%. Mas olha só, em 10 anos, a empresa rentabilizou 1.136%. Então, pessoal, pense em longo prazo ou investir em renda variável, que você só vai ter a ganhar com isso. O PL da empresa, como já falei, é extremamente baixo. Está em 5,6, sendo que o referencial para esse indicador é o número 10, via de regra, né? Mas você precisa analisar o histórico de indicador da empresa e comparar com as empresas do mesmo setor. O dividend yield da empresa também está extremamente alto, mas já esteve muito mais alto, 67%. Hoje está em 21,14%. É um dividend yield bastante interessante. Se tratando da Petrobras e do volume financeiro, eu acredito que ele continuará por um tempo, porque a empresa, além de gerar muito dinheiro hoje, ela tem esses novos investimentos que ela vai fazer lá no Foz do Rio Amazonas. O payout da empresa, de longe, ela está distribuindo mais daquilo que ela consegue lucrar, porque ela tem muito dinheiro em caixa, então ela pode fazer isso. E distribuindo mais dinheiro, ela rentabiliza mais os seus acionistas, as suas ações sobem, o seu valor de mercado sobe, então a empresa ela também ganha com isso.
já que ela pode. O ROI da empresa hoje ela está 21,5, é um ROI extremamente alto. Um ROI acima da taxa Selic significa que a empresa ela é muito rentável, porque a taxa de juros ela segura a rentabilidade da empresa pelo aumento do crédito, como você já sabe, e o aumento do endividamento. E se mesmo assim, com a taxa Selic alta, a empresa ela consegue apresentar uma rentabilidade de 21%, é muito positivo. Porém, você pode ver que essa rentabilidade ela tem caído ao longo do tempo. A empresa ela tem perdido eficiência. Então, ficar de olho nessa rentabilidade, porque conforme a rentabilidade da empresa cai, a geração de caixa e a sua lucratividade também podem cair. Então, ficar de olho nisso. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Trouxe essas 3 empresas de setores diferentes, com preços diferentes, e eu queria mostrar para vocês que existem sim empresas que conseguem rentabilizar, pelo menos nesse momento, acima da taxa Selic, o que não é uma tarefa fácil. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado das empresas. Deixe aqui nos comentários se vocês têm sugestões de outras empresas e se gostaram do vídeo, beleza? Então, um grande abraço e valeu!